vai ter o chip para você fazer a inscrição. Está escrito, plante. Quem não fez a inscrição aqui, ó? Por aqui, fica à vontade. Passa aqui pra baixo porque fica melhor. Começa o movimento e as pessoas vão seguir. Tá. Sei lá, eu vim pegar a mochila só. Ah, tá. Pra onde a gente vai, eu não sei. Assim vai, né? Gia, precisa prestar. Não, é muita gente, não falar nada. Só dá um oizinho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Olá. Você quer sentar encostado? Oi. Oi. Olá. Olá. Como vai? Tudo bem? Oi. Olá. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer em primeiro lugar muito a presença de todos vocês. Esse projeto só faz sentido justamente com essa troca. Não é um projeto que é meu, mas um projeto que é de todos nós. Queria agradecer a presença especialmente do Emerson Bizan e da doutora Denise Franco, que vão participar desse momento, dessa troca de aprendizado junto com a gente. Lembrando que o projeto Correndo pelo Diabetes, ele recebe o patrocínio da Medtronic, mas não existe qualquer tipo de conflito de interesse. Tudo que for dito aqui reflete a minha experiência pessoal e as vivências que eu venho tendo ao longo desses anos com diabetes. Além disso, lembrando que a gente está vendendo a camiseta do projeto. Todo o lucro da camiseta vai ser revertido para que a gente possa levar o Correndo pelo Diabetes para outros estados. E se vocês forem, e a gente pede que vocês, enfim, publiquem, compartilhem nas redes sociais para mais pessoas ficarem sabendo. Qualquer foto, vídeo, utilizem as hashtags, por favor. Que é Correndo pelo Diabetes e 42K FOR 420 Lima. Bizarro. Isso tá borrado assim. Então, me apresentar, para aqueles que não sabem, meu nome é Bruno Hellman, eu tenho 23 anos, 5 anos eu tenho diabetes, mas... Não, tá tranquilo. Mas, além de ter diabetes, eu sou maratonista, eu já fiz 4 maratonas. Eu comecei a correr com o objetivo de completar a primeira maratona com meu pai, que está ali no fundo, deve estar ficando vermelho que nem um tomate. Faz parte, pai, vocês já fizeram pagar muito mico na vida. E hoje eu estou indo para o projeto Correndo pelo Diabetes, que o objetivo até o final do ano é correr 5 maratonas. Já foi em Porto Alegre, amanhã aqui em São Paulo, correr, como diz o Bizan, no quintal de casa não tem preço. E depois a gente vai para Florianópolis, Salvador e Curitiba. O projeto ele só está começando, para pavor da minha mãe e da doutora Denise. A gente ainda vai chegar e fazer 27 maratonas ao redor das 27 unidades federativas do Brasil no ano só. Mas a gente vai devagarzinho. Ano que vem a gente vai para 10, depois 20, até chegar a 27 no ano. Vou passar rapidinho para o Emerson se apresentar.
Pessoal, boa tarde. Eu sou Emerson Bizan, tenho 44 anos, sou casado, tenho 2 filhas, uma de 13, uma de 11. Sou educador físico. Quando eu comecei a faculdade de educação física, eu não tinha a menor ideia que eu ia trabalhar na área de saúde. Achei que eu ia trabalhar só com esporte relacionado à performance, à atividade física, e no meio da faculdade eu tive diagnóstico de diabetes. Então são 23 anos de diagnóstico de diabetes, e além de educador físico, eu tenho uma assessoria esportiva que hoje é reconhecido como ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo. A gente se reúne todas terças e quintas aqui no Ibirapuera, das 18h30 às 20h. E o objetivo principal não é fazer ninguém fazer maratona, mas é passar a mensagem que tem que se mexer e como se mexer da forma mais segura e cuidadosa para a gente manter isso, fazendo uma maratona na vida, fazendo uma no mês, ou uma no ano, ou uma por semana, não importa, é só se respeitar. Eu sou ultramaratonista. O que é ultramaratona? São provas acima da distância dos 42 quilômetros. Eu, quando fiz minha 30ª maratona, eu tenho 85 maratonas. Amanhã, com o Bruno, vai ser minha 86ª maratona. Todas depois do diabetes. E aí, a ideia é passar de uma forma bem segura como praticar, seja uma caminhada, seja uma aula de balé, seja jogar futebol com segurança. Então, eu sou administrador da assessoria esportiva, sou ultramaratonista, cuido da minha família, viajo para um monte de lugar, e a ideia é essa. Aí sim. Vocês podem contar comigo o que vocês precisarem. Valeu, Bezerra. Queria dar uma notícia para vocês. Se vocês vieram para falar sobre diabetes, sinto lhe informar que vocês vieram para o lugar errado. A gente não vai falar sobre diabetes aqui. A gente vai falar sobre qualidade de vida e bem-estar e como utilizar o diabetes como motivação. Então, eu vou contar rapidamente minha história, depois o Bizan vai contar um pouquinho da dele, e a gente vai abrir para perguntas, e a doutora Denise vai ajudar a esclarecer as dúvidas. Então, como eu já disse, eu fui diagnosticado aos 18 anos, no meu ano pré-vestibular. Foi um baque, eu tinha todos os sintomas clássicos, então, perda de peso, muita sede, comia que nem um leão, cãibra, e o mais engraçado de todos, a minha privada estava cheia de formiga. E eu tive que ouvir por alguns meses da minha mãe se eu não sabia apontar na direção certa na hora de fazer xixi. Pois enfim, brincadeiras à parte, eu fiz um exame de rotina, veio que a glicemia estava desregulada, e naquele momento minha mãe ligou para o meu médico na época, o médico mandou refazer o exame, a gente refez o exame, 20 minutos depois o telefone da minha mãe toca e fala: o Bruno tem diabetes, corre para o endocrinologista. O endocrinologista nos recebeu, falou: prazer, meu nome é fulano de tal, você tem diabetes tipo 1, estou te internando. Numa questão de minutos, tudo que eu, sabia, que eu conhecia, ou pensava conhecer sobre vida, estava desmoronando. Justamente por falta de conhecimento e informação, eu não conseguia entender como um jovem saudável, como um jovem atleta, como eu na época, eu praticava squash, poderia desenvolver diabetes. Isso só mostra o tamanho dos desafios que a gente tem pela frente no que diz respeito à informação, ou melhor, a falta de informação e conhecimento acerca do diabetes. Para quem não sabe, basicamente o diabetes que nós temos é uma condição
autoimune. Então, um belo dia, sabe-se lá o porquê, o nosso sistema imunológico resolve atacar as células do pâncreas que produzem insulina. E daí, dessa maneira, a gente acaba desenvolvendo diabetes, nos tornando insulino dependentes. Estava no hospital, estava, enfim, sendo medicado, recebendo soro, porque eu estava bastante desidratado. E estava na maca, bastante abatido, e entra uma amiga da família e fala: Bruno, por que você está deitado? Eu falei: ué, eu estou doente, eu sou doente, eu tenho diabetes. E ela virou e falou: justamente, você tem uma condição, mas cabe a você escolher se você quiser ter apenas uma condição ou se você quer lidar com a falta de cuidado e assim se tornar uma pessoa doente. Naquele momento, meio que virou a chavinha e eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu deixava o diabetes me dominar, ou eu dominava o diabetes. E, como vocês podem imaginar, senão eu não estaria aqui hoje, eu escolhi dominar o diabetes. Logo que veio o diagnóstico, veio um grande desafio. Eu tinha uma viagem marcada com os meus melhores amigos. Eu ia passar um mês fora de casa viajando. E daí, minha mãe, obviamente, né, como toda mãe, ainda mais mãe coruja e mãe beta, para aquelas que têm filhos com diabetes, sabe o que isso quer dizer? Ela virou e falou: não, você não vai. Eu virei e falei: mãe, não existe essa possibilidade, eu vou. E, enfim, graças à parceria dos meus pais e ao companheirismo dos meus 3 grandes amigos que toparam embarcar nessa viagem, a gente foi com um mochilão e com uma caixa de isopor cheia de insulina, viajar um mês, ocorreu tudo bem. E isso é só um exemplo que, com as medidas preventivas adequadas, é possível que a gente realize qualquer sonho, qualquer objetivo. Como eu disse, eu fui diagnosticado no meu ano de pré-vestibular. O pré-vestibular gerou uma série, enfim, de ansiedade, bastante descontrole. Eu nunca vou esquecer que eu sentei para fazer um dos vestibulares com a minha glicemia em 400. Estava extremamente ansioso com aquele momento, e a gente sabe como existem uma série de fatores que afetam a nossa glicemia. No final acabou dando tudo certo, acabei passando no vestibular, na faculdade que eu queria. Sou bacharel em Relações Internacionais e eu venho há alguns anos trabalhando e advogando em prol da causa do diabetes, para justamente levar não só motivação, mas também lutar pelos direitos da população. A gente, aqui no nosso país, nós somos extremamente privilegiados de gozar de um sistema de saúde universal, mas a gente sabe que existem uma série de barreiras, uma série de desafios pela frente, e eu, junto com outras pessoas, temos, enfim, nos unido e lutado por condições dignas de acesso e educação da população que tem diabetes. O que eu tenho para contar para vocês, basicamente, é um pouco do poder da comunidade. Como eu disse, eu fui diagnosticado aos 18 anos e só aos 21 eu passei a conviver com pessoas assim como eu que tinham diabetes. E quando eu descobri esse mundo de possibilidades, de pessoas que enfrentavam os mesmos desafios diários que eu, parece que eu me reinventei, parece que eu me redescobri. E a importância da comunidade, da troca de experiências, dessa coletividade, é fundamental. Porque, infelizmente ou felizmente, nós somos 14 milhões de pessoas no país. Então, ninguém precisa lidar com essa condição sozinha. E eu realmente acredito no poder
na troca das experiências, na troca de, enfim, dos desafios, das coisas boas que o diabetes pode trazer para a gente. Então, como eu cheguei até aqui? Como foi esse processo? Quando eu tinha 20 anos, me marcaram numa postagem, até então de uma pessoa desconhecida, que eu não fazia ideia quem era, uma tal de Denise Franco, convidando para, enfim, pessoas que tinham, jovens atletas que tinham diabetes, para se inscreverem num desafio de ir para a Islândia. Enfim, atletas, jovens, desafio, viajar. Parecia que aquilo tinha sido desenvolvido para mim, tudo que, enfim, que eu mais gosto, que eu mais amo de fazer na vida. Eu me inscrevi de forma despretensiosa, não sabia o que era aquilo. E no final das contas eu tive o privilégio de, junto com o Dr. Mauro Scharf, de Curitiba, participar de um desafio na Islândia, junto com outros 9 jovens que também tinham diabetes, para percorrer 100 quilômetros ao longo de 5 dias, justamente para provar que o diabetes não é um fator limitante. E a partir daquele momento que eu descobri outras pessoas assim como eu, meu mundo mudou completamente. Um detalhe importante que, por conta, enfim, de um mau preparo, na primeira maratona que eu fiz com meu pai, eu tive uma lesão bem séria no joelho, uma lesão muscular. O diagnóstico não era nem um pouco positivo, cogitava inclusive se eu iria voltar a correr, e graças ao apoio de uma equipe sensacional, multidisciplinar, eu não só consegui voltar a correr, como esse ano eu estou participando desse desafio. E a partir dessa vivência na Islândia, eu passei a frequentar a DJ, passei a conviver com outras pessoas, assim como eu, que tinham diabetes, e eu percebi que, enfim, eu não acredito em coincidências, eu acho que tudo acontece por um motivo, e eu decidi fazer do diabetes a minha causa, meu propósito de vida, e levar informação, motivação, inspiração para outras pessoas. Não acho que eu seja melhor ou pior do que ninguém, acho que essa é a minha experiência pessoal, a experiência que eu recebi, a experiência que, enfim, eu venho convivendo ao longo dos últimos anos. E a mensagem que eu queria passar para vocês é que é possível realizar os nossos sonhos, é possível, seja a gente abrir a nossa própria empresa e ser um empreendedor, seja fazer ultramaratonas, seja ser um karateca, seja, enfim, ser uma bailarina, ou seja, inclusive ser um ator global e, por que não, um ator de Hollywood, ou um jogador da seleção espanhola, ou um piloto da NASCAR. Qualquer coisa é possível. Não vai ser o diabetes que vai dizer para vocês ou para a gente que nós não podemos. Vai ser os limites que nós mesmos acabamos nos impondo. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é: acreditem nos sonhos, acreditem em vocês, acreditem que com o apoio de uma equipe multidisciplinar, e mais ainda, com um amor próprio e com uma vontade enorme de superar os desafios, é possível. É possível e juntos somos muito mais fortes. Mais uma vez, obrigado. Sem palavras para expressar a minha gratidão a cada um de vocês, seja pela corrida, seja pelo diabetes, seja porque, enfim, vocês conheciam alguém que tem diabetes, ou seja, simplesmente porque vocês estavam passando no parque e ficaram interessados e quiseram participar. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando desse momento. Visão. Pessoal, então, não vou falar de diabetes também, né? Mas eu acho que a minha história com o diabetes,
é o que fez eu estar aqui hoje com vocês, compartilhando histórias que não são somente de diabetes. Eu ainda na faculdade de Educação Física, tive o diagnóstico sempre, a gente sabe que traumático, com falta de informações, e com 21 anos também. Quando eu cheguei no meu médico e com os exames já, o diagnóstico, a minha maior dúvida era se eu realmente poderia continuar a faculdade de Educação Física, se eu poderia continuar praticando esporte. Eu nunca fui atleta de nada, nunca fui atleta de ponta em nenhum esporte em excelência. Mas, no período do diagnóstico e um pouquinho para frente, eu percebi que eu estava treinando o meu pai para buscar uma qualidade de vida. Ele foi meu primeiro aluno. E aí, naquele processo dele emagrecimento, andar, correr, ele começou, ele perdeu 20 quilos, treinou para a primeira São Silvestre e me deixou com vontade de correr. E aí ele começou a fazer algumas loucuras e começou a correr, se tinha um feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, ele corria 30 km na sexta, 30 km no sábado, 30 km no domingo. E aí eu percebi que os dias que eu corria com ele, meu controle ficava muito mais fácil e eu tinha muito menos sintomas do diabetes. Então, eu usei a corrida como o esporte que mais me ajudava no controle e passei a me especializar, tanto como treinador, como maratonista. E um ano após o diagnóstico, eu fiz minha primeira maratona. Minha primeira maratona, então, em 96. Amanhã eu completo a minha 86ª maratona. E aí, eu sempre falo que o próprio diabetes me deu oportunidade. Já fui para maratona, já corri com meu pai a maratona, que é uma oportunidade que poucas pessoas têm, correr 42 km ao lado do pai e treinar. Acho que a fase da vida que eu mais conversei com meu pai treinando para maratona, porque quem que conversa 3 horas com regularidade com uma pessoa, né? Só, às vezes, nem terapeuta, 1 hora, acabou, né? Então, não, mas todo dia, sempre coloco... Então a fase da vida onde eu mais conversei com meu pai foi treinando para maratona. Já fui convidado para correr, já corri 4 vezes a maratona de Nova York, já corri a maratona de Chicago, já corri a maratona na Muralha da China. Vocês imaginam uma maratona com 5.000 degraus, então os 42 quilômetros passando pela Muralha da China. Fiz uma prova de 100. Aí quando eu completei 30 maratonas, uma das dicas que eu dou em palestra motivacional de empresa, ou palestra de... Até quando eu converso com os meus alunos, eu sempre faço eles buscarem um pouquinho mais, seria um pouquinho melhor, seja ou aumentar a distância, ou aumentar a velocidade, ou melhorar a própria glicada dele, ou reduzir o medicamento de colesterol. Sempre ele tem um motivo na vida para estar melhor e se motivar a estar vivendo com intensidade e com excelência. E aí quando eu fiz 30 maratonas, eu falei, bom, para onde que eu vou agora, né? E aí tem uma coisa chamada, eu entrei no mundo da ultramaratona. E aí, como é que foi a primeira ultramaratona que eu vi? Eu vi lá na revista o anúncio e falei assim, eu acho que eu vou experimentar então um novo desafio. E aí eu me inscrevi numa prova de 24 horas de corrida. Como que é isso? Tem uma pista de atletismo e colocam-se 100 malucos lá com um chip no pé e quem fizer a maior distância vence a prova. No ano 2000 foi minha primeira ultramaratona. Eu fiz essas 24 horas 140 quilômetros. E aí, eu já fiz 8 provas dessa de 24 horas. Já fiz uma de 48 horas. Já fiz prova de 100 quilômetros em 3 dias, atravessando a Cordilheira dos Andes, do Chile para a Argentina em 3 dias, que chamou Cruce de los Andes. Já fiz uma prova, esse ano completo a 15ª edição da Betioga Maresias, na categoria solo. Quem conhece a região do litoral norte, são 75 quilômetros de Betioga a Maresias.
E aí é toda pela praia, e essa é a prova que eu mais gosto, é a prova mais divertida, ao meu ver, e eu procuro sempre, quem vai estrear em ultramaratona, usar essa prova como, pelas condições que ela tem, e é fácil a outra, a Bertioga Maresias, mas eu não vou levar o Bruno para ela ainda. Mas meu maior desafio até o mês passado era uma prova que acontece no sul de Minas, chamada Brasil 135, que é toda pelo Caminho da Fé, de 217 quilômetros. E ela, se somar todas as subidas da Brasil 135, ela sobe um Everest, 10 mil metros de ascensão. E aí, eu fiz 7 vezes essa prova já. E esse ano, em janeiro, eu volto para ela para buscar uma condecoração que só 5 pessoas têm. Eu já fiz na categoria dupla, já fiz na categoria trio, sendo que o trio eram com mais 2 portadores de diabetes. Já fiz na categoria quarteto, com mais um que chegou ao trio, que é o Flávio Doce do Rio, o Alexei, que é alpinista. Todo mundo que lê sobre atividade de diabetes conhece o Belon e o Alexei, que são alpinistas, o Belon tem 10 Ironmans, quem conhece o Ironman, que são 3.800 km de natação, 180 km de ciclismo e a maratona para finalizar numa paulada só. E essa prova que a gente fez em trio, depois eu fiz mais 4 vezes na categoria solo, e quando eu fiz em dupla, eu fiz ao lado da minha esposa. Então a gente dividiu, ela se tornou maratonista, se tornou corredora, corredora de montanha. E até o mês passado eu fui para um novo desafio, que era superar a maior distância que eu tinha corrido até a Brasil 135, e foi a chamada Ultra dos Anjos, que é uma prova que tem 235 quilômetros por outro caminho de peregrinação, e eu fiquei na 8ª colocação na categoria com apoio. Então foi um desafio muito bacana, muito bem. Eu fiz uma preparação toda. Quando eu falo de ultramaratona, o que eu faço? Quando eu cheguei no meu médico, eu cortei e acabei falando, quando eu cheguei no meu médico, eu não sabia se eu ia poder continuar a faculdade, se eu ia praticar esporte. Ele me mostrou uma foto de um nadador. Esse nadador tinha 7 medalhas de ouro. Ele perguntou, sabe quem é? Eu falei, não sei quem é. Ele falou, esse aqui é o Mark Spitz. Até aquela época, ele era o maior ganhador em número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada. E talvez essa informação foi o que deu direção ao meu, como seria o meu comportamento e minha conduta com o diabetes. E eu prometi para mim mesmo, a partir daquele dia, que eu seria o Mark Spitz para muita gente, principalmente para crianças que ainda tem professor sem informação, ou tem até receio ou superproteção, suspende a criança da prática da educação física por ter o diagnóstico de diabetes. Então a minha ideia era tudo que eu fizesse em relação ao esporte mostrar um encorajamento, as possibilidades, e mostrar que não necessariamente ele precisa ser um maratonista ou um ultramaratonista para ter saúde, mas que ele pode ser um bom jornalista, como o Bruno falou, um bom fisioterapeuta, uma boa médica, uma boa nutricionista. E eu procuro sempre profissionais com diabetes. Porque a gente acaba falando a mesma linguagem, e a grande oportunidade que o diabetes me deu é hoje trabalhar com pessoas com essa condição. A minha equipe tem hoje maratonistas, ultramaratonistas ou corredores de provas de final de semana, 5, 10, caminhada, que buscam orientação e com todos os tipos de tratamento, e não tem dificuldade nenhuma. Eu posso dizer sem dúvida nenhuma, todas as dificuldades, todos os desafios que eu fui até hoje nas provas, a maior dificuldade, ou a dificuldade em alguma delas, não foi o diabetes. Foi a dificuldade que todos os atletas tinham. Muita subida, neve, ou a duração da prova, ou a bolha no pé, ou a hidratação, ou tem que atravessar um rio.
ou tem que atravessar 2 noites seguidas numa prova. Então a dificuldade que eu tive foram as mesmas de quem não tinha diabetes. Então eu me coloco sim na mesma condição que os outros atletas, com uma vantagem: eu tenho um velocímetro a mais que o meu glicosímetro. Então eu sei como é que está a minha glicemia e vou repondo energia conforme a necessidade. Então eu acho que a grande mensagem que a gente quer passar é essa: não necessariamente você precisa ser um maratonista, mas é importante se mexer, é importante se movimentar. A prática de atividade física, mais importante do que a quantidade e a qualidade, a intensidade e o volume que vocês vão fazer, isso mais importante de qual atividade, de qual esporte vocês vão praticar, é a regularidade. Ele ser o amigo de vocês, fazer parte do dia a dia de vocês. Nem que for, segunda, quarta e sexta eu jogo futebol, terça, quinta e sábado eu danço balé, terça e quinta eu faço pilates, ou eu desço um ponto antes do meu trabalho para ir caminhando até o trabalho, ou 2 vezes por semana eu não uso o elevador e vou para o 13º a pé. Então a ideia é essa: se movimentar. Os benefícios são os benefícios que todos têm, mesmo para quem não tem diabetes, que é melhora da resistência, melhora da composição corporal, melhora da força, melhora da longevidade, diminuição dos riscos de doenças ligadas ao sedentarismo, doenças do coração, problemas articulares. E é isso. Tentar se manter movimentando é o que a gente veio fazer isso. Tentar estimular vocês. E amanhã o Bruno vai falar como que a gente vai fazer, e vai fazer um convite para vocês para estar apoiando a gente de alguma forma, seja em algum ponto da prova, onde a gente pode passar o link aqui da prova para vocês acompanharem o percurso, ir na rua em algum ponto, para nem que for dar um oi, dar um grito, que isso traz muita energia para a gente, ou o Bruno vai convidar vocês a terminar a prova com a gente. Então, só para adicionar 2 coisas que o Emerson falou, além de todos os benefícios já mencionados em relação à atividade física, pelo menos para mim o principal foram os amigos que eu ganhei. A quantidade de pessoas incríveis que eu pude conhecer ao longo dessa jornada, eu tenho certeza que se não fosse a corrida eu não teria conhecido. Então, isso é fundamental. E um outro ponto, antes de fazer o convite e abrir para dúvidas, é que a gente, muitas vezes, e eu me incluo nisso, a gente tem uma postura passiva de culpar os outros, sejam os médicos que não têm informação suficiente, seja o sistema de saúde que não fornece as condições adequadas, as condições dignas. E muitas vezes isso é verdade. O cenário externo não é o ideal, não é como a gente gostaria que fosse. Mas é importante a gente se perguntar até que ponto eu estou fazendo a minha parte. E isso não é adotar uma cobrança excessiva por um número, uma cobrança excessiva por um valor de hemoglobina glicada, por um valor na... Para todo mundo que toma insulina, às vezes na mesma faixa etária, com o mesmo peso, as doses são diferentes. Porque a gente é único, a gente tem uma impressão digital, mas a gente também tem a dose nossa é única, porque a gente vai individualizar. E a mesma coisa quando eu quero fazer atividade física. Então eu preciso saber, ajustar a minha dose, eu vou saber para ajustar a dose monitorando, e eu vou ter que saber o que eu vou ter que suplementar e como eu suplemento, tá? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente ter, assim, vou praticar uma atividade física segura. E uma outra coisa que chama atenção para a gente, quem daqui fez exercício físico hoje, agora, nesse momento, e aí no meio da madrugada teve uma hipoglicemia? Alguém já passou por isso? O que vocês acham que aconteceu nesse período? Aquela insulina que a gente tem age mais, e ela tem mais tempo de ação, e por isso a gente fala que fazer uma atividade física, você tem o risco de ter hipoglicemia, muitas vezes até 24 horas depois. E como é que eu evito isso? Ajustando dose de insulina e principalmente
a saber o que eu vou comer antes de dormir. Então, em algumas situações, eu vou ter que discutir com o médico como eu vou fazer essa reposição. E eu gostaria do Bruninho. Como você faz isso, Bruno? Eu acho que isso é uma coisa interessante até para a gente poder discutir. Por exemplo, tem diferença no dia que você vai fazer a maratona ou quando você vai fazer o treino? Com certeza. A intensidade e o estímulo da atividade física determina a resposta metabólica, essa hipoglicemia tardia que a gente sabe que pode demorar até 72 horas, 3 dias. Então, quando eu tenho um treino de explosão, por exemplo, a tendência é ter, nas primeiras 2 horas, mais ou menos, um pico de hiperglicemia. Então, a taxa vai lá para cima e depois ela se estabiliza. Nesse dia, eu, enfim, aplico um pouco menos de insulina para o jantar e deixo a glicemia estabilizar ao longo do dia. Já durante após a maratona, como o estímulo acaba sendo maior por um período maior e a intensidade menor, eu acabo, se me perguntar a quantidade de carboidrato, não faço ideia, eu chutaria pelo menos mais uns 200, 300 gramas de carboidrato depois da maratona e aplico uma porcentagem menor de insulina. Cadê? Ô Bruno, você não vem? Bruno! Lindo! Pessoal, vamos pra fora todo mundo. Aqui na frente, ó. Depois vocês contam. Gente, vai ter que juntar mais ou ir mais pra trás, senão não cabe todo mundo. Junta pra trás, junta um pouquinho pra trás. Ó, o limite são as pilastras. Mais. Não chega, Vem pra cá, pessoal! Essa aqui é a câmera, rápido. Mais pra trás, tem mais gente. Vamos. Junta aqui, junta. Dá sim, sempre dá. Vamos lá, junta. Mas solta direito. A mãe tem, viu, gente? Só pra lá, mas ela já é. Dá pra ver? Ô, vem pra cá, Todo mundo pra trás. Pode ir Daqui o celular. Isso, muito bom. Mobilidade do tornozelo. Pode pôr o cotovelo na coxa para não cansar muito a coxa, né? Vamos fazer os dois juntos agora, ó, que tal? Sobe e volta, não vale cair para trás, tá? Não vale cair para trás. Desafio, vai ficar paradinho no alto, e os braços projetados à frente. Sem cair. Vamos lá, 8 minutos. Ah, esqueci de ligar o cronômetro. Aí, muito bem, subiu, puxa o peito do pé. Mantém. Muito bom. Aí. Agora, vamos fazer o seguinte, vai abrir e fechar a perna. Aí. Fechou. E o movimento dos braços junto com a perna. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos sentar aqui. 20, 40, 60, 80, 100. Muito bem. Corrida no lugar. Recupera. Corrida no lugar. Agora, educadores, vamos fazer ginástica? Agora, frente e trás, tá? Pernas frente e trás. Muito bom. Vamos colocar um pouquinho de braço aí. Braço frente e trás também. Muito bom, hein? Muito bom, vamos lá. Aí, vamos 100 vezes? Vamos, 20, 40, 60, 80, 100. Aí, corrida no lugar, corrida...
projeto aqui. Olha que lindo. Nossa, que inveja, gente! É meu sonho fazer isso, é meu sonho. Como que é seu nome mesmo? Giovana. Giovana, campeã do ciclismo, agora no patins. Deixa eu registrar você no patins aí. Faz uma performance. Que demais! Giovana, você tá com quantos aninhos agora? Nossa, que grandona! Que corre! A gente anda! Olha lá, Fê! Olha lá, Fê! Vai com eles! Corrida! Corre! Olha aí os corredores! Olha o Bruno. Nesse ritmo ele vai. Tem uma, duas para baixo. Nossa! Mas tá ligada? Pode dar pra mim também. Ronaldo, você vai tatuar? Agora já é. A gente quer saber onde você vai tatuar. Era isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Convidar aqueles que puderem a participar no meio da maratona, seja na chegada, seja ao longo do percurso. São 42 quilômetros, então garanto que provavelmente passa em um lugar próximo da sua casa. E sigam o projeto nas redes sociais, no Instagram bruno.helman, no Facebook Bruno Helman, e as hashtags Correndo pelo Diabetes, hashtag 42K, por favor, termina, quem quiser tem as duas aqui. Lembrando que a gente está ganhando a camiseta. Todo o dinheiro arrecadado vai ser reinvestido no projeto para que a gente possa levar para mais estados. Obrigado.